Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E talvez você não sabe ainda, mas essa palavra, ela vai garantir o futuro da sua casa, vai garantir o futuro do seu casamento, vai garantir o futuro dos seus filhos. Uau! Se você entender aquilo que o Senhor tem para você, sua casa vai virar um bunker. Eu estava esses dias no carro, o carro foi me buscar, e o carro era blindado. Ai, olha que coisa, vejam só. Um garotinho de Joinville, muita gente querendo pegar esse menino, e aí protegeram ele. Agora, coisa interessante, eu fiquei pensando, se o carro capotar, como que eu saio desse carro se ele é blindado? Entendeu? Aí eu comecei, eu sou curioso, e aí tinha um adesivo, e eu descobri que a maioria dos carros blindados tem duas coisas: sirene e alto-falante. A sirene é, se vir um doidinho, você não precisa fazer nada, só ativa a sirene que ele vai embora. É o que a gente acredita. E o alto-falante é para você falar com quem está fora do carro sem abrir a janela. Porque se você abre a janela, não é mais blindado. Amém? Então veja, a blindagem serve para que o que está fora não acesse aquilo que está dentro. Porque o que está dentro é muito importante. E por isso a blindagem, essa é a ideia. Só que eu quero te contar um negócio. A Bíblia, ela é um manual de sabedoria, de direção, que você só fica perdido se quer. Porque se você procurar, tudo está aqui. Eu vou te ler um texto que eu nunca preguei na minha vida. Mas desses dias, enquanto eu falava com Jesus e fazia meu devocional, eu parei aqui, e eu parei aqui, eu falei, oh my God, é maravilhoso. A Bíblia diz em Isaías 39, naquele tempo, os nomes vão ser difíceis, tá? Merodach Baladã, filho de Baladã. Você quer gravar o nome deles? Não precisa, é só para você saber. É a galera da Babilônia. Era o filho do rei da Babilônia. Bom, vamos lá. Então, a Bíblia diz, naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que havia estado enfermo e agora estava se recuperando. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas: a prata, o ouro, as especiarias, o unguento precioso e toda a casa das suas armas. Tudo que havia em seus tesouros, não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, e perguntou: o que disseram esses homens para você? De onde eles vieram? Então disse nosso amigo Ezequias: eles vieram me trazer presentes
Eu vou resumir para você. Isaías diz: e o que eles viram? E Ezequias diz: eles viram tudo. E agora uma palavra muito dura recai sobre a vida de Ezequias. Toda a sua casa será roubada, todos os tronos serão levados para a Babilônia, todos os tesouros, toda a prata, todo o ouro e até os teus filhos serão escravos desse povo. E exatamente o que o Senhor falou aconteceu. O que me desperta uma crise, porque não é por acaso que a Bíblia faz questão de estar aqui, isso aqui, sabe? Se você estudar um pouco sobre a vida de Ezequias, você vai perceber um negócio. Ezequias era um homem bom. Ezequias não era um homem mau. Ezequias era um rei inteligente. Era um homem de Deus. A Bíblia diz que teve um momento que ele até deu uma desequilibrada nas coisas. E a Bíblia diz que então Isaías, que era o profeta daquela época, disse para ele que os dias dele seriam abreviados e que ele morreria de uma doença. E a Bíblia diz que ele entra no quarto, vira a cara para a parede, chora. E aí Deus muda de opinião e volta a Isaías dizendo: olha, vão ser acrescentados mais 15 anos na tua vida. Ou seja, ele era um homem bom. Só que quando chega esses homens, ele não teve malícia, ele não teve visão. E eu vou te falar o que entorpece a nossa visão: a nossa arrogância. Veja, a gente entende que o reinado de Judá ou de Jerusalém era muito grande, até porque havia herdado de Salomão, que foi muito próspero. Então, a gente gosta de mostrar as coisas para os outros. A gente é assim. Quando eles chegam, eles vieram com cartas e um presente. Não era para ser uma pesquisa, mas a Bíblia diz que Ezequias se empolga. Ezequias traz eles para dentro de casa, mostra todas as coisas. E naquele dia, provavelmente naquele dia, despertou algo na Babilônia que em pouco tempo se cumpriria. Uau! É muito tesouro num lugar só. Vamos levar para a Babilônia. E a Bíblia diz que eles foram sitiados pela Babilônia, escravizados pela Babilônia. Tudo porque um homem abriu uma porta e disse: entra, deixa eu mostrar para você o que eu vivo, deixa eu mostrar para você o que está aqui dentro. Olha aqui a minha família, olha os meus tesouros. E esse é o problema, porque a gente pensa que a nossa casa está acessível para todos. E eu quero que você entenda que um lar é o seu refúgio. O lar não é ambiente de descobertas. O lar é ambiente de consolidar. Eu vou ser mais abrangente, mas é que fica difícil. Eu vou ser claro então. Não é qualquer pessoa que deve entrar na sua casa. Eu vou além. Não é qualquer pessoa que você pode mostrar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que isso é ruim, porque a gente é fofoqueiro. Eu sei, porque eu sou. E eu vou te dizer que essa parada, ela é difícil de a gente controlar. Mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram,
Mas no mundo de hoje, o que mais tem é gente que chora com o que se alegra e gente que se alegra com aquele que chora. Os sentimentos estão confusos, portanto, você não pode abrir o coração para qualquer um. Você nunca sabe quem está do outro lado da linha ouvindo a tua voz. Você não sabe para quem você está abrindo o teu coração, portanto, tenha cuidado. Porque se você abre o choro para quem ri, o riso vai aumentar o choro que você tem. E isso é dolorido demais. Mas agora, bom, a gente precisa entender que se a nossa casa é um refúgio, dentro dela precisa ter um altar. E é a ausência do altar que não faz a gente ter a sensação de refúgio. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. A gente não vê a nossa casa como um refúgio porque não tem um altar lá dentro. O que é um altar, Dave? É algo que declara a posse do lugar. De quem é? É de Deus, é do Senhor Jesus. É dele. A casa é o lugar que você volta. Sabe, eu vivo uma vida muito doida, eu viajo muito, mas não tanto. Eu viajo de 10 a 12 dias por mês. Eu sei que parece muito, mas podia ser 31. Só que daí eu não teria mais esposa, não teria mais filhos e não teria mais ministério. Certo? Então eu vou te dizer o que eu faço. Eu vou, entrego tudo que eu tenho, rasgo meu coração, dou o meu máximo, mas volto para um lugar para me abastecer. Veja, então quando eu volto para esse lugar, é o lugar que eu chamo de refúgio, é o lugar de paz. É o lugar onde eu não quero guerra, é o lugar onde eu não quero briga, é o lugar onde eu quero, sabe, viver. Então esse é o meu lugar. Nesse lugar o inimigo não entra, nesse lugar a crise não tem o direito, nesse lugar eles não podem invadir. Os medos, as preocupações é no lado de fora. Mas como que você garante a porta fechada? O altar estabelecido. E o altar de uma casa é a mesa. A mesa de uma casa é o termômetro das emoções daquele lugar. Se todo mundo está à mesa, a casa está em dia. Se a mesa está espalhada, há uma crise dentro do lar. E você só resolve o que está fora quando o que está dentro está em dia. E esse é o maior problema. Nós queremos resolver o problema do mundo, mas a nossa casa está uma grande de uma bagunça. Lindo. Se você quer entender a vida de maneira clara e objetiva, é simples. Cuide da casa, deixa Deus cuidar do resto. Cuide do que está dentro, deixa Deus batalhar com o que está lá fora. Sabe, cuida daqui de dentro. A questão é que isso é desafiador. Sabe por quê? Porque a gente não tem filtro. Qualquer um entra na nossa casa. E eu sei que vai ficar difícil o que eu vou falar agora, mas casa não é lugar de network. Como assim? Tá vendo? Não, irmão. Lugar de network é no restaurante. Lugar de network é no shopping. É na reunião de negócios. A casa é o lugar onde você esconde o teu tesouro. A casa é o lugar onde você protege a sua família. A sua casa não é um ambiente de experiência, é um ambiente de comunhão. E comunhão você tem com aqueles que compartilham daquilo que você carrega, não aqueles que tiram do que você tem para oferecer. Essa é a distinção. Então, lindo, o problema de Ezequias é que quando Isaías pergunta para ele, ele faz uma pergunta muito simples: quem são, de onde vieram? Em outros termos, ele estava dizendo: são de Israel?
são da tua tribo, é do teu povo? Não é do meu povo. Aí a luz de Isaías faz assim, ó. Aí ele diz: sábio. Deus não está usando Isaías ainda, é só um homem inteligente. E ele diz: e você mostrou alguma coisa para eles? E aí Ezequias diz: mostrei tudo. Aí a Bíblia diz que naquele momento Deus toma ele e ele diz: pois então eu tenho uma péssima notícia para você. Veja, a nossa sabedoria faz a gente filtrar e criar critérios para quem entra na nossa vida e acessa a nossa casa. E o critério é: você vive o que eu vivo? Você crê no que eu creio? Você ama o que eu amo? Você se entrega para aquilo que eu me entrego? Você compartilha da mesma paixão por Jesus que eu tenho? Você compartilha da mesma fidelidade pela esposa que eu carrego? Você também honra os filhos como eu honro? Você honra os pais como eu acredito que deve ser honrado? Aí é aqui que tá. Porque daí começa a cair um, começa a cair o outro, começa a cair o outro. E aí você começa a descobrir que no fim vai ser bem pouca gente que vai entrar na tua casa. Eu amo muita gente, mas muito pouco vai lá em casa. Aliás, eu vou até te falar a verdade. Eu penso 1 milhão de vezes em quem vai lá. Você sabe, né, que tem uns momentos da vida que tem muita gente que te liga, né? Tem vezes que não liga ninguém. Mas daí quando Deus dá uma abençoadinha, aí tem muito curioso que diz: vou marcar, vou passar na tua casa. Pode passar, eu vou atender lá embaixo. Irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Eu não tenho o maior problema de receber no pátio. Mas não entra. Mas não entra nem a pau. Eu vou te falar, eu tenho prudência de, se eu vou buscar alguém ou almoçar com alguém, eu penso o carro que eu vou usar, porque eu não quero mostrar nada para os outros. Eu não quero ninguém sabendo do que eu estou vivendo. Eu não quero saber de ninguém que eu estou comprando. Eu não quero que os outros saibam de nada. Por quê? Porque o que os outros não sabem não tem como paralisar. O que os outros não sabem não tem como deteriorar. Está tudo guardado dentro de casa, escondido. Sabe, tem coisas que Deus vai te dar que você vai ter que, para todo mundo. Mas tem coisas que o Senhor vai fazer por você, que você vai ter que trancar a porta, falar para tua família: fala para ninguém não, tá? Isso aqui Deus deu pra gente. Não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai celebrar, não é todo mundo que vai ficar feliz com você. Então esconde. Por isso que a casa tem que ser blindada. É por isso. Agora, começa assim: estabelece um altar e depois blinda a casa. A sua casa tem que ser um lugar que você deseja estar. Sabe, eu amo voltar para casa porque eu tenho paz quando eu entro lá dentro. E não tem a ver com espaço, tem a ver com o altar que está lá dentro. Sabe qual é a minha maior alegria? Dormir em casa. Eu amo dormir em casa, amo. Eu posso estar no melhor hotel do mundo, mas voltar para casa é uma parada, que delícia. E eu vou te dizer, não é nem pelo sono, é pelo que acontece antes de dormir lá em casa. Sabe, há um altar estabelecido. Eu quero inspirar você a isso. Deixa eu contagiar você. Há um altar estabelecido. Sabe o que é maravilhoso? Nós vamos dormir e antes nós passamos nos quartos das crianças. Nós oramos, nós profetizamos sobre a vida deles. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de ouvir o Noah dizer: eu sou maravilhoso, inteligente, lindo, escolhido, amado. Eu digo para ele: você é. Declara mesmo, filho.
E aí um diz, o outro fala, e aí, bom, é porque é um altar preparado para o Senhor. A casa não é minha, a casa é dele. A casa é dele, você está entendendo? É ele que governa as coisas, é ele que domina. Vou te dizer, tem gente que não consegue trabalhar lá porque não fica. Tem gente que está há muito tempo, é porque Deus ele vai tirando, vai indo embora, porque tem um altar estabelecido e o altar repele o inimigo. Não, eu quero que você viva. Ei, o altar na sua casa repele o inimigo. Ele passa lá fora, ele diz, não consigo, aqui não dá. Você está entendendo? Agora, estabelece o altar, estabelece a mesa. Sabe, crie hábitos saudáveis com a sua casa, com a sua família. Quem aqui é casado? Levante a mão. Ora junto com essa mulher que Deus te deu, meu filho. Sabe, irmão, é coisa maravilhosa. Ora junto, dobra o joelhinho junto. Fala, Senhor, aqui estou eu, essa maravilhosa. Só me deu, Jesus, aqui, ó. Pá! Agradece. Deixa ela ouvir você agradecer a Deus pela vida dela. Sabe, deixa ela ouvir você declarar o seu amor para ela, mas falando para Deus. Irmão, não tem mulher que fique viva depois disso, irmão. Mulher já fala assim, que homem, que macho alfa, que espécime em extinção. Ei, faz isso, sabe? Ô, maravilhosa, você que só reclama. Jesus, obrigado por esse maravilhoso, homem lindo, Jesus. Senhor, nunca vi nada igual na terra, e o Senhor me deu. Irmão, o homem fica assim, ó. Irmão, aí você começa a criar um ecossistema. Aí você passa nos quartos dos teus filhos, e quando você orar, deixa a lágrima correr e cair nas costinhas deles. Parece bobo, mas quando eu era garoto e eu tive o meu encontro com Jesus, eu me lembro que um dia eu estava na igreja e um amigo meu, que hoje inclusive trabalha comigo, pregava dizendo: quantas vezes eu acordei com meu pai orando e chorando em cima das minhas costas, e as lágrimas dele me acordavam. E eu dizia comigo, um dia eu quero orar sobre a vida dos meus filhos e me derramar na presença do Senhor. Sabe, a memória que eu tenho é que uma das orações mais intensas da minha vida foi com o João no meu colo, 2 dias depois de ele nascer. E esse é um legado permanente que você cria. Você protege a sua casa, você protege os seus, você esconde. E depois desse dia lindo, você vai ficar muito seletivo. Depois que você faz isso, você vai ficar insuportável. Não é qualquer um mais que vai entrar na sua casa, porque agora a sua casa não é um ambiente desequilibrado, é um ambiente de paz. Entende? A régua aumenta, meu lindo, a régua aumenta de maneira sobrenatural. Aí você vai começar a ver que os filtros começam a acontecer de maneira natural. Tinha gente que ia, não vai mais. Vai te ligar, vão marcar, aí você fala, vamos deixar, eu tô de boa hoje. E aí você fecha a tua casa de maneira hermética, e o inimigo não tem poder sobre ela. O inimigo não tem poder sobre o teu casamento. Sabe quantos casamentos que acabam por conta de péssimos conselheiros que entram nas casas?
Quantos filhos que são educados de maneira severa por conta de quem entrou dentro da casa? Já parou para pensar que tem muita família que podia estar de pé, mas um belo dia abriu a porta para o inimigo e o casamento acabou? Já parou para pensar que tinha muita família para prosperar e não prosperou porque trouxe o inimigo para dentro de casa? Porque contou o que não era para contar, porque mostrou o que não era para mostrar. Lindo, é tão sério isso. Eu falo isso com muito temor. Jesus, a minha casa está guardada e escondida. E aí, lindo, eu vou te dizer o critério para entrar na minha casa. E termino aqui. Na minha casa entra quem eu tenho comunhão. O que é comunhão? Comunhão é aqueles que eu sento na mesa, eu saio melhor do que quando cheguei, e a pessoa também sai melhor do que quando chegou. Comunhão é uma troca genuína. O que eu tenho, eu honro você, e o que você tem, você me honra. E isso é comunhão. Comunhão é quando cresce junto. Quando um fica para trás, alguma coisa está errado. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, não estou falando de fama, estou falando de caráter, estou falando de honra, estou falando de temor. Lindo, se alguém vai na tua casa e afeta o ambiente espiritual que está lá, você não pode deixar entrar. Meu Deus, lindo, se você entender isso, você vai começar já a abrir os olhos muito mais. E entenda, o espírito que a pessoa carrega entra junto com ela. O espírito de inveja, o espírito de mágoa, o espírito ressentido, ele entra junto. E aí quando você vê, ele planta uma mudinha no canto da tua casa. E quando você vê, cresce. E de repente está grande demais. Estabeleça um filtro para os teus relacionamentos. Estabeleça um filtro para quem entra na tua casa. Jesus, só quero que entre na minha casa aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor tem. Sabe, Jesus, aqueles que o Senhor sabe que não vão afetar aquilo que o Senhor tem para mim, que vão me ajudar a construir o caminho, que vão me ajudar a chegar mais perto de Ti. E é só isso a mensagem. Não é sobre o que acontece depois, é como você protege. A grande maioria das guerras se vence de maneira sábia quando não se precisa lutar. Como eu protejo a minha casa, Dave? Estabeleça um altar dentro dela. Dedique ao Senhor. Crie rotinas saudáveis que protejam os seus filhos, que protejam o seu casamento e que protejam a sua vida com Deus. E depois que o altar estiver estabelecido, que a mesa estiver pronta, desfrutem da comunhão. E o dia que você viver isso dentro da sua casa, a porta vai ficar mais trancada do que aberta, porque só vai abrir para aqueles que irão dividir com você do pão e da comunhão genuína. Os que quiserem roubar, os que quiserem tirar a tua paz, aqueles que quiserem trazer coisas, sabe, destrutivas, não terão o poder sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Senhor vai te dar sabedoria e visão para dizer: pode esperar no pátio, que eu já estou saindo.
Aí a pessoa vai dizer, mas é que eu queria entrar. Aí você vai dizer, não, dá para falar aqui fora. E eu quero que você entenda, isso daqui tem o poder para fazer o teu casamento ser totalmente transformado. Essa verdade tem o poder de fazer com que os seus filhos nunca se desviem do caminho do Senhor. Uma verdade como essa tem como proteger o teu futuro de maneira sobrenatural. Porque lindo, é uma coisa que para mim é muito clara. Uma casa guardada pelo Senhor é um farol no meio de uma tempestade. Sabe, o mar bate, as ondas são fortes, mas a casa não é abalada. Pelo contrário, ela serve de luz e caminho para os navios perdidos no meio da tempestade. Lindo, eu quero declarar no nome de Jesus que a tua casa, que a tua família será um farol na escuridão, que vai iluminar para alcançar as embarcações perdidas, e a sua família e o exemplo da sua história servirão de caminho para aqueles que estão perdidos. E no nome de Jesus, a sua casa vai prevalecer. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a circunstância, porque ela está blindada, selada pelo Senhor, de dentro para fora, e o mal não vai entrar. Jesus, essa é a palavra. O mal não vai entrar na nossa casa. Jesus, nossas emoções, nossos sentimentos não serão atacados. Aquilo que o Senhor tem para nós não vai ser impedido, Jesus. Não será a nossa culpa. As portas estão trancadas, as janelas estão fechadas, Jesus, e quem manda na nossa casa é o Senhor. O Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor é o dono, e aquilo que o Senhor tem para nós vai ficar guardado aqui dentro, e o que o Senhor tem para fora, nós vamos gritar bem alto para que o mundo possa ouvir, em nome de Jesus. Se essa mensagem te abençoou, ative as notificações, siga o canal e o mais importante, compartilhe com pessoas que possam ser abençoadas e juntos, vamos espalhar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo para declararmos que em Jesus eu sou.